Tudo bem? Bem-vindo ao canal que agora se chama O Investidor Cético e neste vídeo vamos falar um pouco sobre taxa de juros, sobre Selic e eu preciso dar um pouco de contexto sobre o momento em que esse vídeo está sendo feito. Mas antes da gente prosseguir, se inscreve no canal, ativa as notificações, aí você fica sabendo de tudo que acontece por aqui. Não esqueça de deixar seu comentário no vídeo. Mas vamos lá, então dando um pouco de contexto. Esse vídeo está sendo gravado no dia seguinte ao aumento da taxa Selic pelo Banco Central, que foi de 2% para 2,75% ao ano. Acabou pegando o mercado um pouco de surpresa porque se esperava um aumento de meio ponto percentual. E apesar do aumento em si não ter sido surpresa para ninguém, ele teve um significado importante porque é o primeiro aumento da taxa de juros em alguns anos, em 6 anos. Tá? E aí, obviamente, muita gente do mercado financeiro fica naquela dúvida, especulando se isso é um ajuste de rota ou se isso pode ser o início de um novo ciclo de longo prazo prolongado de aumento das taxas de juros. E é bastante difícil a gente saber qual que é a resposta verdadeira. Então, o que a gente sabe no momento que o próprio Banco Central já sinalizou isso, que deve ter mais um aumento, mas se para por aí ou não, a gente não sabe. Então vamos lá, o que isso significa para a vida das pessoas e, em particular, juros mais altos ou mais baixos, né, no caso que a gente estava com taxas historicamente baixas, isso é uma coisa boa do Brasil? Isso é uma coisa positiva para as pessoas? E essa é uma discussão interessante que surgiu no grupo que eu administro no Telegram, que por acaso tem o nome desse canal, O Investidor Cético, inclusive o grupo que batizou o canal e não o contrário. E fica o meu convite para você participar, é um grupo aberto e felizmente de alto nível, apesar de ser aberto, mas surgiu essa discussão por uma série de motivos aí tortuosos. O pessoal do grupo parou nessa questão de juros baixos. Será que isso realmente é uma coisa boa? Porque a gente presume sempre, a gente pressupõe que juros baixos é uma coisa boa para a economia, porque isso reduz o custo de capital das empresas, isso reduz o crédito das pessoas, né? Reduz o custo de crédito e, consequentemente, faz com que as pessoas consumam mais, com que as empresas consumam mais, com que se gere mais emprego, com que haja mais movimentação no mercado de capitais. Então, num primeiro momento, o que vem à cabeça, não, juros é uma coisa positiva. E a gente tem essa sinalização simplesmente de olhar para as economias desenvolvidas. Porque praticamente há uns 20 anos aproximadamente, que nos Estados Unidos e na Europa eles vêm reduzindo juros, sempre tentando já usar os juros como uma forma de amortecer impactos econômicos que possam colocar a economia em recessão. Inclusive fora do Brasil inventaram aí até o tal do alívio quantitativo para deixar os juros nominalmente negativos. Porque antes se falava, puxa, mas vai chegar uma hora que não vai ter para onde baixar. Até o momento que alguém inventa um jeito, né, de ir abaixo de zero. Mas enfim, à primeira vista, juros baixos ou baixíssimos são uma coisa positiva para a economia e para as pessoas. Talvez não seja positiva para aqueles que são investidores em renda fixa e que querem receber taxa de juros. Mas e quando a taxa de juros ela fica anormalmente baixa? Porque quando a gente vê nas economias desenvolvidas taxas de 0% ou 0 alguma coisa por cento, isso é uma taxa anormalmente baixa. Isso é uma taxa de juros que não cobre risco de nada e frequentemente está abaixo da inflação desses países. E no Brasil, o que aconteceu? Por que nós fomos para 2%, que é uma taxa anormalmente baixa para os nossos padrões? Nós fomos para esse nível por conta da pandemia, dos impactos econômicos da pandemia. A gente já estava baixando taxa de juros, indo para um nível mais condizente para economias do porte do Brasil, só que a gente pegou esse percalço aí de enorme magnitude no meio do caminho que forçou o governo a baixar exageradamente a taxa para o nível de 2%. E houve o tempo todo questionamento se isso era uma coisa sustentável, se não era sustentável, se isso iria talvez facilitar o ressurgimento de uma inflação em altos níveis.
Até porque tem o seguinte, é muito fácil falar depois que as coisas já aconteceram, mas se a gente pegasse o mundo antes da pandemia, a gente podia argumentar, como eu já argumentei, né, eu mesmo inúmeras vezes, que a taxa ideal para o Brasil seria talvez alguma coisa ao redor de 4, 5%. E baseado em quê? Da onde que se tirava esse número? Esse número era tirado simplesmente de uma análise comparativa com outros países de perfil econômico similar ao Brasil, geralmente países um pouco maiores e em desenvolvimento e não bagunçados. O Brasil é um país historicamente bagunçado, mas a gente sempre podia dizer assim, olha, se o Brasil não fosse um país bagunçado e ainda assim sendo um país em desenvolvimento, ele teria uma taxa nesse patamar de 4, 5%, que é a taxa de economias em desenvolvimento não tão bagunçadas no período pré-pandemia. O problema é o pós-pandemia, que distorceu tudo. Quanto a isso que eu falei anteriormente, se você der uma olhada, por exemplo, nos registros do Banco Mundial, registros históricos antes da pandemia, você vai ver que esse número é consistente. Então a gente poderia argumentar, se a economia brasileira estivesse boa, o nosso nível seria aí na faixa de 4 e pouquinho, talvez 5%. Só que nós somos a 2 por conta dessas circunstâncias e agora pedimos água, né? A taxa de juros está subindo de novo, foi para 2,75, o que pode parecer um aumento ridículo, tá? Ridículo, mas em termos percentuais nós estamos falando de um aumento significativo, né? É um aumento bastante grande. E aí aquela coisa assim, a gente tem, né, no nosso raciocínio simplista, simplificado, a ideia de que taxa de juros baixas são boas para o país, boas para a população, boas para a economia. E nesse vídeo eu quero exatamente falar até que ponto isso e o que é uma taxa de juros baixa ou uma taxa de juros não baixa, vai. Uma taxa de juros baixa é boa, como forma geral. Exageradamente baixa, ela pode trazer problemas. Alta, ela traz problemas também. Então existe um ponto aí, né? Quer dizer, existe um ponto ótimo, como se diz em inglês, um sweet spot, né? Um ponto doce, assim, em tradução literal, para a taxa de juros, em que a taxa de juros ela não fica tão baixa a ponto de causar os problemas que eu vou comentar aqui, mas também não fica tão alta a ponto de sufocar a economia, que era o que acontecia no Brasil. Então, quando a gente tem taxas exageradamente baixas, o que acontece? A primeira coisa que acontece é que a gente aumenta a pressão inflacionária. E isso no Brasil é um grande problema. Nas economias desenvolvidas que estão meio recessivas, isso pode ser um pouco mais fácil de administrar. No Brasil isso é um grande problema, porque os preços começam a se acelerar. Foi o que aconteceu lá em 2012 e é o que está acontecendo agora de novo. E para nós brasileiros a inflação tem um significado especial, porque a gente é um país que a gente já passou por hiperinflação recente, é uma coisa recente na nossa memória, e a inflação ela tem um efeito nefasto, que é de penalizar as pessoas mais pobres. Penaliza todo mundo, mas os mais pobres em particular. Então alguns dizem assim, mas juros altos penalizam os mais pobres porque dificulta o acesso ao crédito. Ok, mas juros exageradamente baixos penalizam mais ainda por conta da inflação. Porque quando você tem inflação alta, pessoas de classe média alta, pessoas ricas, têm meios de se proteger da inflação, tá? Pelo menos se proteger parcialmente. Agora as pessoas mais pobres, mais vulneráveis do ponto de vista econômico, assalariados, pensionistas, esses se ferram de verde, amarelo, azul e branco quando tem inflação, tá? E o Brasil nunca foi exatamente um país muito igualitário do ponto de vista social e econômico, mas grande parte da desigualdade insana que existe no Brasil é por conta desse período hiperinflacionário. Então, inflação tem esse efeito de deixar o pobre mais pobre e o rico, em termos comparativos, mais rico. Aumenta a desigualdade. Então, esse é um problema, tá? E que prejudica principalmente aquelas pessoas, né, aqueles que falam dos juros baixos querem defender, que é o povo de forma geral, que tem emprego,
que precisa de crédito, esse tipo de coisa. Outro problema de juros exageradamente baixos, e isso a gente viu muito nas economias desenvolvidas, e até certo ponto a gente pode argumentar que isso começou a ocorrer no Brasil, que é uma valorização exagerada de ativos reais. Então, ativos reais como imóveis, como commodities, como ações de empresas. Ações são ativos financeiros, mas representam ativos reais, tá? Nós estamos falando de fábrica, de máquina, etc. e tal. Então, por exemplo, nas economias desenvolvidas, grande parte da valorização insana da bolsa dos imóveis é por conta de juros baixos, porque com juros baixos o capital começa a procurar retorno em outros lugares, infla esses mercados, e isso também tem o efeito de aumentar a desigualdade, tanto que esse surgimento nesses últimos anos assim de bilionários com B em dólar no mundo, tá? Nos Estados Unidos, na China, na Europa, alguns aqui no Brasil inclusive, quer dizer que de repente começou a pipocar bilionário de todo lado como se fosse cogumelo. Isso é em grande parte por causa dessa valorização exagerada de ativos reais. Então pessoas que tinham muitos imóveis, muitas ações, muitas empresas, de repente ficaram ricas de uma hora para outra. Até porque as pessoas muito ricas, né, esses bilionários, ao contrário do que algumas pessoas meio ingênuas pensam, eles não ganham juros. É óbvio que eles ganham juros também, mas isso não é a espinha dorsal do patrimônio desses caras. Então quando vem aí algum pessoal meio metido a justiceiro social, né, com aquelas conversas assim, porque juros altos interessam aos rentistas, os caras nem sabem o que é rentista, né, porque rentista é um termo que vem da economia, e renda em economia tem um significado diferente de renda no sentido contábil financeiro, né? Então, assim, os justiceiros sociais que adoram falar para os outros assim, você precisa estudar, esse é o momento de eu dizer para eles assim, vocês precisam estudar, né? Mas, enfim, deixando a questão do rentismo de lado, esses bilionários não são rentistas nesse sentido, tá? O Jeff Bezos e o Elon Musk, eles não têm o dinheiro deles no Tesouro Direto americano, que por acaso chama Treasury Direct, ou na caderneta, no equivalente à caderneta de poupança dos Estados Unidos. Isso é ingenuidade suprema. A riqueza desses caras é ações, é ativos reais, é empresa, é negócio, tá? Então por isso que essa valorização exagerada desses ativos começou a gerar bilionário de tudo que é lado, né? Então, de certa forma, isso não só aumenta a desigualdade social, mas também aumenta a barreira para pessoas comuns terem acesso a ativos reais. Hoje, um estudante universitário que sai da faculdade nos Estados Unidos, assumindo que ele não tenha já aí uma família que dê suporte, alguma coisa, ou mesmo aqui no Brasil, né? Quando que esse cara vai conseguir ter a casa dele, comprar um imóvel dele? Provavelmente nunca, porque está totalmente inacessível, tá? Então ainda gera isso. Cria uma barreira de acesso entre pessoas de menor renda e ativos reais, que são ativos importantes, como a casa onde a gente mora, por exemplo, né? Outra questão dos juros exageradamente baixos é forçar investidores, pequenos investidores, para investimentos de alto risco, para os quais eles não estão preparados, para os quais que não é adequado para o perfil deles, mas de outra forma ele não consegue sequer manter o valor do patrimônio. Isso é um problema, tá? Eu sei que quem é do mercado financeiro, quem é mais próximo do mercado financeiro, costuma não dar bola para isso, né? Eu, por exemplo, que sou da área de educação, meus pares, né, até interesse próprio, adoram dizer assim, mas eles que aprendam a investir na bolsa. Eu também, né? Eu quero que eles aprendam a investir na bolsa porque isso gera trabalho para mim, tá? Mas a verdade é que nem todas as pessoas querem investir na bolsa ou se expor a investimentos de alto risco e ainda assim querem ter a oportunidade de compor um patrimônio de longo prazo para aposentadoria que permita algum conforto lá na frente. Inclusive nos Estados Unidos, né, que é onde começou essa bagunça toda, né, de juros artificialmente baixos, lá se usa uma expressão que eles falam de guerra aos poupadores, principalmente quando esse movimento se acentuou, na época que o dirigente do Federal Reserve, era o Ben Bernanke, né, que se atribuiu a ele, né, se falava que ele declarou guerra aos poupadores. Quem que são os poupadores?
são principalmente as pessoas comuns, aposentados, que vivem do rendimento dos seus fundos de pensão. Quer dizer, não são os rentistas tubarões que existem na imaginação dos justiceiros sociais de internet. Estamos falando de pessoas comuns que trabalharam a vida inteira para compor um patrimônio e agora querem ter um mínimo de conforto na sua fase de velhice. E não conseguem, né? Não conseguem sequer manter esse patrimônio. Então isso acaba gerando essa distorção também. E um último problema que eu queria comentar, esse até foi objeto de um vídeo aqui do canal, e vou deixar na descrição aqui as referências, é a chamada armadilha de liquidez, que é o que acontece quando a taxa de juros cai muito, você não tem mais para onde descer, não tem mais para onde cair, né? Fora do Brasil inventaram lá o tal do alívio quantitativo, que é uma bruxaria financeira aí para fazer os juros ir abaixo de zero, né? Mas isso gera uma série de problemas, tá? E esses problemas, especificamente os problemas da chamada armadilha financeira, eu sugiro que você dê uma olhada lá no outro vídeo para saber o que é. Então, a gente pode dizer, no fim das contas, que uma volta à normalidade dos juros se torna uma coisa positiva. A gente estava em níveis anormais e, inclusive, hoje, que é um dia depois desse aumento da taxa de juros, uma coisa que aconteceu que foi notável no mercado financeiro, para quem acompanha, por exemplo, os DIs futuros, né? Eu gosto de acompanhar em escadinha, assim, todos os anos ímpares e vencimentos em janeiro, a gente pôde presenciar hoje, nesse dia, em tempo real, a desinclinação, né, a suavização da inclinação da curva de juros, com juros futuros de curto prazo subindo e juros futuros de longo prazo caindo. E é um movimento que deve se acentuar ainda mais. Sinal de que há um clima de um certo alívio no mercado. Então, assim, juros mais altos pode ser bom para a economia? Geralmente não, tá? Geralmente, juros altos associados com sufocar a economia, com bloquear o acesso ao crédito, mas quando os juros sobem para um nível que está dentro da normalidade aceitável, quer dizer, eles continuam sendo baixos, mas não artificialmente baixos, pode ser uma coisa positiva porque ajuda a frear o medo, principalmente o medo da inflação, pode eventualmente prejudicar um pouco o acesso ao crédito, mas para as camadas socioeconômicas um pouco mais baixas, talvez esse efeito do crédito não seja tão ruim quanto o efeito de uma inflação acelerada caso não se fizesse nada a respeito. Então é isso aí, vamos aguardar os próximos acontecimentos aí para ver como é que a economia brasileira vai se adaptar a essa nova realidade e vamos em frente, a gente se vê num próximo vídeo.